Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos tratar dos honorários advocatícios. Até quando há incidência dos honorários advocatícios, tá certo? Eu sei que provavelmente esse tema vai interessar mais aos advogados, mas fica comigo até o final, você vai entender exatamente esse tema aqui, tá? Já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá uma olhadinha aí pelos outros vídeos. Eu sempre busco trazer uma linguagem mais simplificada, né, fugindo aí de tecnicismo jurídico, de uma linguagem muito rebuscada, isso tudo para facilitar o acesso à informação, tá? A gente tem muita informação aí rebuscada, né, o mundo jurídico, muitas vezes, ele é de difícil acesso, né, às vezes até a gente explicando aqui, a gente percebe que as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque realmente são muitas informações, são muitas leis, né, além do volume de legislação, ainda existe um monte de outras coisas que acontecem. Tem portaria, tem decreto, tem regulamento disso, tem regulamento daquilo, tem decisão judicial. Então, é um mundo realmente muito gigantesco de informações e, às vezes, é bastante complicado de entender. Então, eu busco facilitar ao máximo aqui a linguagem, né, utilizando uma linguagem mais simples, mais acessível e até muitas vezes pecando na questão da linguagem técnica e jurídica, mas tudo isso tem o objetivo de facilitar o acesso à informação, tá bom? Como eu falei, o tema aqui é honorários advocatícios, até quando ocorre a incidência dos honorários. Então, eu já abri aqui na minha tela, esse tema está sendo tratado lá no Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema repetitivo 1105. O que ele discute? Ele discute o seguinte: a definição acerca da incidência ou não da súmula 111 do STJ, ou mesmo quanto à necessidade do seu cancelamento após a vigência do CPC, do Código de Processo Civil de 2015, mais especificamente o artigo 85, no que tange à fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias, ou seja, nas ações contra o INSS. Como é que fica a questão dos honorários advocatícios nas ações contra o INSS? Antes de seguir, primeiro vamos abrir um parêntese aqui, tá certo? Para você entender o seguinte: nessas ações, né, em qualquer processo, na verdade, existem duas verbas honorárias, né? Existem dois valores que são pagos a títulos de honorários advocatícios. Nós temos os honorários advocatícios contratuais, que é aquele que você acerta com o seu advogado na hora da contratação. Então, de repente, você acertou lá que vai pagar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 10.000. Você combinou, né, com o seu advogado isso, você assinou o contrato, ou em percentual, né, 10, 20, 30, 40, não importa. Você assinou um contrato, esse valor é o que você vai pagar para o advogado conforme o contrato assinado tá, no escritório. Verba, honorários advocatícios contratuais. O grande tema aqui, né, o grande X da questão aqui, na verdade, é são os honorários de sucumbência. Tá? E o que são esses honorários de sucumbência? Basicamente, é o honorário que quem perde o processo tem que pagar para o advogado de quem ganha o processo, tá certo? Como a gente está falando de ação previdenciária, ação contra o INSS, se o benefício é concedido, é porque o INSS perdeu o processo. E aí o INSS tem que pagar os honorários de sucumbência. Então, esse tema tem bastante relevância, porque a gente está falando da utilização de verba pública para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, né? Então, é gasto de verba pública e isso tem que vir em algum canto. Então, esse é o tema, tá certo? Agora, vamos entender aqui primeiro, a gente percebeu que a discussão começa na súmula 111 do STJ. Então, vamos ver o que diz essa súmula. Os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre sobre as prestações vencidas após a sentença. Tá? Essa é a discussão. Então, o que acontece? O advogado está lá trabalhando, ele entrou com o processo, ganhou o processo e teve um recurso do INSS. As parcelas do benefício que vencerem após essa sentença, elas não mais entrarão no cálculo do valor dos honorários de sucumbência, tá certo? Porque como é calculado o valor de honorário de sucumbência? Eu vou te mostrar aqui na legislação. Primeiro, a gente precisa entender
o contexto da legislação em que foi editada essa súmula, tá bom? Foi no Código de Processo Civil antigo, que ele é de 1973. Então, olha lá, esse Código de Processo antigo de 1973, ele diz o seguinte: os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, tá bom? E aqui está especificando que os honorários de sucumbência. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou os honorários advocatícios, tá? Então, esses honorários aqui se referem aos honorários que quem perdeu o processo tem que pagar ao advogado de quem ganhou o processo, tá? Então, o que aconteceu? Eu peguei uma decisão aqui do conselho de uma turma, tá? Para exemplificar. Olha só, em relação ao caso concreto submetido a julgamento, não havendo matéria de fato a ser apreciada na origem, aplica a questão de ordem número 38 e determina o restabelecimento da sentença. Na íntegra, condenando o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios que fixam em 10% sobre o valor da condenação, Lei 9.099 de 95, artigo 55. Por que está citando essa lei? Porque aqui a gente está no âmbito do juizado especial federal, tá bom? E aí está aplicando de forma subsidiária a lei do juizado especial civil. Entretanto, com aplicação também da súmula 111, tá? Então, vamos lá. Excluída sua incidência sobre as parcelas vencidas posteriormente à prolação da sentença. Ou seja, mesmo as parcelas que venceram após a sentença, elas não poderão computar no cálculo dos honorários advocatícios. Então, imagine o seguinte: até a sentença, vamos supor que ali o beneficiário teria direito a receber de retroativo, né, das parcelas vencidas, sei lá, R$ 70.000. E aí teve o recurso do INSS, a pessoa não começou a receber o seu benefício, e lá, quando teve o acórdão, quando teve a decisão do tribunal ou da turma recursal, né, você agora, o beneficiário, tem direito a R$ 100.000 de retroativos. Então, veja, o segurado ele vai receber R$ 100.000 na parte final do processo, né, de retroativo, e o advogado ele não vai receber os seus honorários em cima dos 100.000, não, os seus honorários de sucumbência, né, ele não vai receber os honorários de sucumbência em cima de 100.000. Ele vai receber os honorários de sucumbência em cima de 70.000. É isso que diz a súmula 111 do STJ. E qual que é a discussão, então, agora? Em 2015, passou a valer o novo Código de Processo Civil. E aí ele diz o seguinte, ele veio especificando melhor essa questão dos honorários de sucumbência, e ele traz um dispositivo, né, específico quando o vencido é a fazenda pública, tá bom? E aí o INSS se enquadra aqui na questão de fazenda pública. E no parágrafo 4º, ele diz o seguinte: em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, ou seja, nas hipóteses em que a fazenda pública perdeu o processo, os percentuais previstos nos incisos 1 ao 5 deve ser aplicado desde logo, quando for líquida a sentença. O que é líquida é quando já tem o valor certo da condenação. Quando não tem o valor da condenação, essa sentença a gente chama de ilíquida, e aí precisa ser calculado, né? Precisa ser liquidado. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, liquidar a sentença é apurar o quanto o INSS tem que pagar por meio de RPV ou de precatório, né? Lembrando, RPV até o limite de 60 salários mínimos e precatório o que passar desse valor. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1 a 5 somente ocorrerá quando liquidado o julgamento. Ou seja, só quando a gente tiver consolidado quanto que o INSS deve para o segurado, quanto que o INSS deve dentro desse processo, que deve ser apurado o percentual de incidência do valor dos honorários advocatícios. E daí veio essa discussão. Será que a súmula 111
deve permanecer sendo aplicada com essa nova redação do Código de Processo Civil de 2015, ou o correto permanecer o mesmo entendimento ainda desde o Código de 1973. Essa é a discussão. Eu tomei o cuidado de pegar aqui a decisão do STJ, que determinou esse tema para julgamento, e ele fala aqui o seguinte: a questão versada no presente recurso especial diz, com a validade da súmula 111, que os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença, frente ao artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2, que foi esse aqui que eu li para vocês. Ó. Vamos lá. Artigo 85, parágrafo 4º, inciso 80, inciso 2, tá certo? Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos nos incisos 1 a 5 somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Então, frente ao artigo 85, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC de 2015, segundo o qual, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de verba honorária somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, em contexto que está a revelar a existência de controvérsia jurídica multitudinária e contemporânea, ainda não submetida ao rito do recurso repetitivo. Então, tese controvertida, definição acerca da incidência ou não da súmula 111 após a vigência do Código de Processo Civil, né, 2015, artigo 85, no que tange a fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, tá bom? O que defende o INSS? E defende o INSS que está sendo violados os artigos 489, parágrafo 1º, inciso 6 e 927, inciso 4 do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de observar os enunciados e súmulas do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Assim defende que, inexistindo cancelamento formal da súmula 111, os honorários advocatícios nas causas previdenciárias sejam fixados na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo as parcelas vincendas, ou seja, excluindo as parcelas que se venceram após a sentença favorável, tá bom? Entendo, né, até entendo a preocupação do INSS, pois será um custo maior para a autarquia, né, mas não me parece ser um argumento muito plausível a gente ter a aplicação de uma súmula que tem que ser baseada numa lei, quando a lei que dava fundamento para a súmula mudou, né? Então, não me parece um argumento muito plausível. Mas está afetado o tema, tá bom? O STJ deve resolver logo sobre essa questão, tá? E aí nós vamos poder voltar a fazer um novo vídeo e dizer qual foi o entendimento do STJ nessa questão aqui, tá bom? A parte recorrida defende a inaplicabilidade, né? O que os advogados, né? A OAB se habilitou no processo também, o que está sendo defendido aqui pelos advogados. Devidamente intimada, a parte recorrida defende a inaplicabilidade da súmula 111, o argumento de que o enunciado não tem mais aplicação no cálculo dos honorários advocatícios nas lides acidentárias, isso porque o mencionado enunciado limita a incidência do honorário advocatício somente para as parcelas vencidas até a sentença. Ato contínuo, o presidente da seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado emitiu o juízo positivo de admissibilidade do apelo apresentado, tá bom? Então, foi fixada aqui a decisão. O voto do ministro, né, ele determinou, então, aqui a definição que eu já falei, qual é, da tese controvertida, tá certo? Lembrando, mais uma vez, aqui nós estamos tratando de honorário de sucumbência, tá certo? Quem perdeu o processo tem que pagar para o advogado de quem ganhou o processo. Nós não estamos tratando de honorários contratuais. Aquele honorário que você assinou com o seu advogado, estipulando o valor dos honorários
ele deve ser respeitado entre você e o seu advogado. Essa discussão aqui se aplica dentro do processo. Quem perdeu o processo vai ter que pagar quanto de honorários advocatícios de sucumbência para o advogado da parte que ganhou o processo, tá certo? Essa aqui é a discussão, tá? Agora que você já é inscrito no canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá certo? Se ficou com dúvida, deixe nos comentários. Se tiver sugestão de conteúdo, deixe nos comentários também. Eu costumo responder todos os comentários. Quando é necessário, eu faço novos vídeos aqui com as perguntas para deixar melhor esclarecido e compartilhe aí o conteúdo. Com certeza você vai ajudar alguém, tá bom? Dê o joinha, que o algoritmo vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para mais pessoas, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.